Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui pra gente falar sobre um tema bastante complexo, mas que a cada dia vai se tornando cada vez mais corriqueiro e mais comum entre as pessoas, principalmente de grandes metrópoles, que é ansiedade. Já faz tempo que me pediram para fazer um vídeo falando sobre ansiedade, mas como eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade, eu estava com bastante dificuldade de conseguir falar sobre isso. E aí, recentemente, lendo uma edição especial da Super Interessante, que o meu namorado ele é assinante, é a edição de abril deste ano, e é essa capa aqui que fala justamente sobre a ansiedade. Então, para falar um pouquinho sobre esse problema que afeta cada vez mais um número imenso de pessoas, essa aqui vai ser a fonte que eu vou utilizar. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Vocês também podem ativar as notificações clicando no ícone do sininho. Vocês também podem me enviar e-mails pro afabiporei@hotmail.com e também podem me seguir nas redes sociais. E essa revista ela é muito legal porque ela conta que a história da humanidade é a história da ansiedade. Porque se não fosse a ansiedade de povos que foram atacados uma vez, se não fosse a ansiedade de eles terem medo de serem atacados novamente, construírem exércitos, seria um povo dizimado. Então, a ansiedade fez com que as pessoas se antecipassem, se protegendo, fazendo coisas que facilitassem a vida, que os protegessem, seja de animais na selva, seja de tempestades, de forma que essas pessoas pudessem sobreviver o máximo possível. E que graças a essa ansiedade que o mundo foi evoluindo. Mas explica também que a ansiedade e o medo são muito próximos. Há muito em comum entre eles, porque ambos são estados aversivos que são causados por uma ameaça e têm como objetivo proteger aquela pessoa. Mas, ao passo que o medo é uma disposição corporal momentânea, a ansiedade é a reação a uma perda futura. Ela é causada por uma ameaça mais diluída. Por exemplo, se for uma pessoa da floresta, ela não vai ter medo do urso somente, mas da possibilidade de que onde ela está possa ter ursos. Com a ansiedade, nós permanecemos muito tempo preocupados, mas sem saber exatamente por quê. Porque a gente não consegue identificar qual é o gatilho. Porque não existe um gatilho. Ele pode acontecer ou não. E só pelo fato de ele poder acontecer, já nos deixa mais ansiosos. E aí, qualquer incerteza ou qualquer imprevisto, por menor que seja, já se torna um gatilho de ansiedade. E como no nosso dia a dia a vida é cheia de incertezas, não é à toa que cada vez mais pessoas tenham os sintomas de ansiedade. E segundo a Organização Mundial de Saúde, somente na região metropolitana de São Paulo, 1 em cada 5 pessoas já apresentou ao menos uma vez na vida algum sintoma clínico de ansiedade. Mas a ansiedade não é causada somente pelo seu medo de morrer, ou de sentir fome, ou de alguma doença. Hoje, nós somos cada vez mais expostos a diversos estímulos o tempo inteiro. Agora, se os nossos ancestrais, que já tinham que se preocupar com ursos ou outros animais que poderiam atacá-los, imagina se você jogasse um desses nos dias de hoje para pegar o metrô na Praça da Sé às 6 da tarde. Imagina só! Ambientes fechados com um monte de gente desconhecida, veículos em alta velocidade, ruídos altos e mais um monte de informações que fazem a nossa cabeça acreditar que o mundo é muito mais perigoso do que ele realmente é. Ainda mais em épocas de ameaça terrorista, acidente de avião, epidemia de gripe, preconceito, violência urbana. Mas em níveis normais a ansiedade pode ser muito benéfica.
Já que é graças a essa ansiedade que geralmente as pessoas fazem sempre um plano B. Pro caso a primeira alternativa dela não dê certo, ela tenha uma outra forma de sair de uma determinada situação. Não é fácil explicar porque determinadas pessoas podem adoecer de excesso de ansiedade. Isso envolve fatores biológicos, psicológicos e de histórias de vida. O diagnóstico de um transtorno, ele é clínico e é feito em conversas de avaliação no consultório de especialistas, como terapeutas e psiquiatras, onde esses profissionais levam em conta sintomas, o contexto em que essas situações ocorrem e o quanto essas situações prejudicam no seu dia a dia. E aí, ele determina se essa pessoa precisa ou não de atenção médica. E aqui, na revista, explica que há 6 principais distúrbios de ansiedade. E são eles: a fobia social ou transtorno de ansiedade social, fobia específica, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, estresse pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo. E eles explicam que eles todos estão conectados e que os pacientes podem ter mais de um transtorno associado. O TAS, que é o transtorno de ansiedade social, é aquele clássico das pessoas que ficam extremamente envergonhadas em falar em público ou quando percebem que estão sendo observadas. E essa sensação apenas de ser observado ou de ser julgado pode disparar nessas pessoas taquicardia, sudorese, rubor facial, tontura, tensão, aperto no peito e até aquela confusão mental e o famoso branco. A fobia específica talvez seja aquela mais comum que todo mundo fala: claustrofobia, aracnofobia. Então quem tem medo de aranhas, quem tem medo de altura, quem tem pavor de qualquer tipo de insetos. E essas fobias podem chegar inclusive a causar ataques de pânico, mesmo que a pessoa saiba que é um medo irracional. O transtorno de ansiedade generalizada, além da ansiedade e da apreensão excessiva, que é constante e duradoura, quem sofre de TAG também apresenta pelo menos 3 dos seguintes sintomas: inquietação, nervos à flor da pele, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e sono inquieto. O transtorno obsessivo-compulsivo tem como característica marcar a mente de quem possui TOC com repetições, pensamentos desconfortáveis de que você não consegue se livrar, que são combatidos por comportamentos compulsivos que a pessoa pode utilizar para atenuar o sofrimento, seja comer unha, se machucar, lavar as mãos. Por exemplo, quem tem TOC e sente a necessidade de lavar as mãos o tempo inteiro, toda vez que ela tá lá lavando as mãos, ela sente aquela diminuição do desconforto. E aí ela tende a repetir isso no que a revista chama de reforço negativo. O transtorno do estresse pós-traumático ficou muito conhecido depois da guerra, quando muitos soldados foram diagnosticados com esse transtorno e não conseguiam se livrar das imagens e dos pensamentos da guerra, inclusive sendo tão sofrido para alguns que chegaram alguns até tirar a própria vida. E um dos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático são as sensações de flashback. Às vezes a pessoa está conversando com você e do nada ela já começa a sentir as mesmas sensações do que aquele evento que ocasionou o trauma. O transtorno do pânico é a manifestação mais aguda dos sintomas da ansiedade, já que há uma intensa ativação dos mecanismos de defesa do organismo que preparam o corpo para uma fuga ou uma ameaça. Mas na maioria das vezes não há nenhuma ameaça. E é essa a diferenciação crucial para o diagnóstico do transtorno do pânico. E ele é um dos mais prevalentes entre os distúrbios de ansiedade. E infelizmente também há bastante recorrência de ataques inesperados. Podem acontecer de forma inesperada ou desencadeados por algum fator. E aí explica aqui que
Para que uma crise de ansiedade configure um ataque de pânico, ao menos 4 dos seguintes sintomas devem estar presentes, sendo eles palpitações e taquicardia, sudorese, falta de ar, desconforto torácico, náusea, tontura, calafrios, formigamento, desrealização ou despersonalização, medo de enlouquecer e medo de morrer. E uma coisa que eles chamam muita atenção é que a ansiedade pode ser um problema de berço, então atinge também muitas crianças, mas os pais, na maioria das vezes, interpretam apenas como é o jeito dela ou ignoram. Então é importante vocês perceberem também isso nos filhos de vocês. De repente, se vocês perceberem algum comportamento diferente, procurar o auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, para fazer um acompanhamento para saber se tá tudo bem. E aqui eles explicam formas de tratar a ansiedade e eles explicam diversas formas de tratamento, seja ela medicamentosa, e aí você obviamente precisa ter o acompanhamento médico, e aí eles explicam como funciona determinada substância química quando é ingerida nos casos de ansiedade, como que ela é ativada, qual é o efeito, exemplos de medicamentos que existem no mercado. Fala também sobre as psicoterapias, que foi uma das coisas que eu busquei para melhorar minha ansiedade, eu estou fazendo terapia. E fala também muito legal aqui sobre a meditação, que também tem sido uma das ferramentas que eu utilizo junto com a minha prática religiosa e também tem me ajudado bastante. Então eu já fiz um vídeo sobre meditação aqui no canal também, foi com base numa revista da Super Interessante, eu vou deixar linkado aqui em cima. Então é legal porque eles também dão aqui algumas diquinhas de como você começar a praticar a meditação na sua casa. E tem também algumas sugestões de alimentos. Mas mais do que tudo, se você se identificou com algum desses quadros que eu apresentei aqui, com alguns desses sintomas, é importante saber que não é todo mundo, lógico que tem casos de pessoas que conseguem sair desse quadro sozinhas, mas se você ainda não conseguiu encontrar essa saída, é importante você buscar ajuda, porque por muito tempo eu achei que a minha ansiedade era uma característica minha, eu havia nascido assim e era natural, mas eu demorei muitos anos para perceber que não era natural. E aí eu tô trabalhando nisso, então super recomendo que você aí do lado daí também faça o mesmo, tá bom? Então, se você conhece alguém que tem ansiedade, tenha paciência, porque algumas coisas que são simples para você, para quem tem ansiedade, é um sofrimento. Eu, por exemplo, sempre sofro muito quando alguém fala assim: Fabi, depois eu preciso falar com você. Nossa, na minha cabeça eu já imagino cenários, eu já imagino várias coisas e nunca é coisa boa. Então, coisas assim, para quem sofre de ansiedade, é bastante difícil controlar. Então, compreensão também é uma coisa muito legal se você conhece alguém que sofre dessa patologia ou que sofre alguns desses sintomas com uma maior frequência. E eu gostaria de saber, você aí que sofre de ansiedade, o que você faz, qual é a sua receita para fazer você se acalmar, se sentir bem e se sentir no eixo novamente. Conta aqui embaixo para mim que eu vou querer saber, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e vocês podem ver os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!